Ok, então tá aí, então começando a nossa gravação. Bom, então é o seguinte, tá? Eu tinha botado ali na aula de hoje que nós íamos falar sobre a modernidade, mas assim, ó, eu vou voltar mais ainda para trás, tá? Porque a última aula que eu botei ali para vocês se referia à Grécia. E esse assunto, claro, é um assunto de revisão, né? Não é o conteúdo de vocês do segundo ano. Mas eu vou voltar um pouquinho mais, porque eu não me recordo o que você. Aliás, eu não dei aula para vocês o ano passado, né? Vocês se recordam, assim, se vocês chegaram a ver, por exemplo, Idade Média, o ano passado? Lembram disso, não? Só pelo que eu me lembro, a gente viu até ali pela Idade Antiga mesmo. Tipo, parte dos egípcios e Grécia. Tá. Então vocês viram Idade Antiga, né? Antiguidade. Então tá. Então estamos no caminho aí, tá? Bom, então hoje eu vou fazer o seguinte, nós vamos dar uma revisada aí, tá? Na aula de hoje, nas próximas aulas que a gente tiver pelo Meet, nós vamos dar uma revisada aí no mundo antigo, especialmente aqui na Grécia e em Roma, tá? Para a gente chegar ali no final do Império Romano e a gente poder entrar, então, no conteúdo que é propriamente de vocês, desse segundo ano, que é o conteúdo do. E nós vamos iniciar com o mundo medieval, tá? No segundo ano, mas antes disso, então, nós vamos fazer essa revisão aqui, para a gente poder relembrar, tá, alguns aspectos importantes do mundo antigo, tá certo? Então vamos lá. Só para deixar um pouco mais claro, né, para vocês, a produção da história ela se dá através de fontes históricas, né? O que é isso? Documentos. Aqui a gente está vendo pergaminhos, né? No passado, quando não existia ainda o livro propriamente dito, se usava a pele de cordeiro, né, para se poder escrever. Então era uma coisa muito complicada, né? Imagina se era um couro, né? Espécie de couro ali, né? Então os caras escreviam, né? Matavam o animal, tinha que caçar o animal, matar o animal, tirar a pele do animal, tirar o couro, né, para poder escrever, né? E ali, se o cara errasse, tinha que fazer tudo de novo, né? Começar tudo de novo. Olha a dificuldade disso, né? Depois se entrou, então, aí para os papiros, né, egípcios também, né, a produção do papel, aí através dessa planta, né, encontrada aí no Egito, que é tipo parecido com um junco, aquele que a gente tem em Lagoas, né? E a partir daí os egípcios começaram a trabalhar com o papiro, até chegar no papel propriamente dito, né? Então, o historiador ele trabalha com todos esses recursos, né? Com pergaminhos, com papel, papiro, documentos, mapas, tá? Objetos de pedra, né? Que a gente chama de vestígios, né? De pedra, de quando não existe ainda o período, né, da história escrita, né? É o caso aqui, ó, dessa fase, né, que vocês tradicionalmente ouviram falar sobre pré-história, né? Hoje a gente não usa essa expressão pré-história, né? Isso é uma expressão que ela já foi superada, ela já caiu em desuso por parte dos historiadores, dos arqueólogos, porque se sabe que tudo é história, tá? Mesmo nessa fase aqui da evolução humana, aonde não existia ainda a escrita, isso também era história, tá? Então, como que se conhece desse período? Através dos vestígios deixados em fragmentos de rocha, de pedra, pedras lascadas, polidas, que foram produzidas pelo próprio ser humano, através de tumbas, sepulturas,
através de objetos que foram feitos pela mão humana, pedaços, né, de vestígios e pedaços de panelas de barro, né, que foram cozidas pelo próprio ser humano, usando fogo, né, para moldar e endurecer o barro, né, para fazer esses utensílios, né, de cozinha. Então, tudo isso são estudados pelos historiadores e pelos arqueólogos. O arqueólogo estuda esse período aqui, ó, tá? Que é o período que ainda não havia escrita. E o historiador estuda mais esse período já da escrita. Então, aqui nós temos essa fase mais das civilizações, né, dessas, não civilizações, mas de períodos mais antigos, né, pré-escrita, do desenvolvimento da espécie humana, tradicionalmente então, conhecido como pré-história. Não vou entrar muito nisso, tá? Mas então é o período dos caçadores, coletores, tá? Dos grupos tribais aqui, até se chegar à descoberta da agricultura, aqui. Aí nós temos o quê? Aí nós temos a agricultura, ela vai permitir a sedentarização, porque daí aqueles grupos tribais, eles vão que eles vão abandonando aos poucos uma vida nômade, que é aquela vida de caçador-coletor. O cara andava para um lado e para outro, as tribos, né? Em busca de proteção, em busca de alimento, em busca de caça, da colheita, tá? De frutos, da pesca, e eles vão começar a produzir o próprio alimento através da prática da agricultura. Então, essas tribos, elas vão passar de uma forma do estágio de coletor-caçador para uma fase de agricultor, tá? Da agricultor e coletor. Tá? Ele continua colhendo, ele continua caçando, mas agora ele é caçador também. Tá? Então ele vai virar um sedentário, ele vai morar num lugar só, as tribos começam a se fixar na terra, próxima daqueles lugares onde eles estão plantando. Certo? Então aí começa o período das aldeias, e essas aldeias vão evoluir e vão se transformar nas primeiras cidades. Oi, Sam, não tá aparecendo som aqui pra mim. Não tá? Alô, tá ouvindo? Oi? Alô? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo o que eu estou falando ou não? Eu tô. Estão ouvindo ou não? Eu tô. Tá. Sim. Bom, então deve ser um problema na internet aí, tá? De quem não está ouvindo aí. Bom, então, pessoal, olha só. Então, o que nós temos aí, tá? Nós temos aqui a invenção das cidades. A cidade ela é uma coisa inventada pelo ser humano. Tá? Ela é inventada, ela é criada, ela é datada, tá? na história humana. Então, a gente vai ter aí, a partir da Revolução Agrícola, aproximadamente 10, 11 mil anos atrás, nós vamos ter, então, o surgimento também das cidades. Inicialmente aldeias, depois cidades, tá? É claro que com as cidades, as coisas vão se tornar mais complexas, tá? A vida humana se torna mais complexa, porque com as cidades as pessoas começam a morar, né, mais próximas, com a agricultura, a vida, as sociedades, a população aumenta, né, porque as pessoas ficam mais bem alimentadas, então elas começam a viver mais tempo, elas começam a
aumentar a população. E aí esses grupamentos humanos começam a se tornar mais complicados mesmo, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, elas estão convivendo mais próximas, e aí é preciso fazer leis para disciplinar a vida nessas cidades. Não que nas aldeias não tivessem lei, as aldeias também tinham, mas agora a cidade ela é maior, se está usando barro para construir as casas, tá? Então, é preciso ter leis, é preciso ter regras para disciplinar essas coletividades, tá? E aí, então, as práticas religiosas, elas estão se organizando, se tornando mais complexas também. E é nesse contexto da cidade que vai surgir a escrita. Tá? É aí que o ser humano vai inventar a escrita. Então, vejam, a cidade é uma invenção do ser humano e a escrita é uma invenção do ser humano. Tá? Por que a agricultura é uma descoberta? Porque a agricultura ela já existia na natureza. Tá? O ritmo da natureza automaticamente, naturalmente definia a dinâmica da agricultura. Tá? Porque é algo que já estava na natureza. Não foi o ser humano que criou a agricultura. Ele descobriu algo que já estava lá e passou a utilizar as práticas da semeadura e da colheita. Tá? Mas a cidade é uma coisa que não existia. Não foi uma coisa da natureza que estava lá. Não. A cidade é uma questão da cultura. E aí já começa a aparecer os elementos culturais. Tá? A cultura é algo que é construída pelo ser humano. Não é uma coisa natural que a natureza dê já pronta. Então a cidade é uma criação humana. A escrita é uma criação humana, porque ela também não existia. Então o ser humano vai construir formas de se comunicar, vai construir formas de anotação, principalmente a partir de aspectos religiosos, porque nessa época as pessoas tinham medo, né, achavam que os temporais, que a seca, que as enchentes, tudo isso eram castigos de deuses. E aí eles passam a fazer oferendas para tentar acalmar, tentar apaziguar essa ira, né, essa revolta dos deuses. E aí entram os religiosos, os sacerdotes, e aí eles vão cobrar da população coisas que a população deveria doar para o templo, tá? Para os religiosos, coisas que os religiosos, então os sacerdotes, iriam usar para fazer esses rituais para tentar acalmar a ira dos deuses. Vejam só. Então, o que acontece? Os sacerdotes vão começar a cobrar da população a doação de animais, de ovelhas, de cabritos, sei lá. Tá? Vão começar a cobrar a doação de uma quantidade de trigo que eles produziam pela agricultura, que eles deveriam doar e com os quais eles vão usar, os sacerdotes, para fazer oferendas aos deuses, para acalmar essa raiva dos deuses. Tá? E aí os caras têm que anotar isso aí, sacerdotes. Tem que anotar quem é que deu já. Quem é que já pagou o seu trigo? Quem é que já pagou o seu bezerro? Quem que já pagou isso para o templo? Como é que os caras vão fazer isso? Eles não vão se lembrar de todo mundo. Então os caras começam a desenvolver práticas de anotação.
Que aí é o seguinte, eles vão... Ah, mas não tem papel. Não, não tem papel. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar um pedaço de argila, de barro, vão pegar um pedacinho de taquara e vão começar a rabiscar ali, vão fazer um símbolo. Tá? Então, fulano de tal é esse símbolo aqui. Esse aqui já pagou hoje, ou já pagou o animal ali. Então, eles vão fazer um desenho do animal. Tá? Então, esse sujeito já pagou o animal. Aquele pedacinho de argila. O outro também. O outro não. Eles vão começar a fazer esses pictogramas, que são desenhos. São as primeiras formas de escritas. Isso vai surgir aonde? Na região da Mesopotâmia. Mas não só na Mesopotâmia, mas também na China, na Índia. Assim como a agricultura vai surgir na Mesopotâmia, mas vai surgir também na China, também vai surgir na Índia. Tá? Muito bem. Então, pessoal, é daí que vai surgir essas civilizações do Egito, da Grécia, de Roma, fenícios e pá. Tá? É dessa coisa complexa. Aí vai surgir as leis, Código de Hammurabi, né? Na Mesopotâmia. Vai surgir as leis escritas no Egito, através dos hieróglifos. Tá? E aí, por aí vai. Vai surgir o governante, aquela figura que vai se tornar um líder um líder às vezes religioso e às vezes militar, que vai assumir o papel de responsável por aquela cidade, vai governar aquela cidade, vai dizer que vai organizar as leis, vai organizar as ruas, tá? E por aí vai. E aí, até que um dia, um momento, esses governantes dessas cidades, como acontece no Egito, eles vão começar a organizar o seu exército e vão conquistar outras cidades. E conquista outra cidade, conquista outra cidade, conquista outra cidade. E daqui a um pouco, aquelas aldeias que viraram cidades, agora essas cidades, elas começam também a se organizar para conquistar outras cidades. O governo de uma cidade conquista outras cidades. E aí aquilo vai virar um estado, vai virar um povo, tá? Vão várias cidades governado por um único governante, tá bom? Essa lógica ela não vai acontecer aqui, ó, na Grécia. Isso na Grécia não vai acontecer, tá? Só para lembrar, então, tá, rapidamente, depois da Antiguidade, nós temos o período medieval, tá? Aqui, ó, a partir do século XV, a Antiguidade cai com o declínio de Roma, do Império Romano no Ocidente, tá? Que a gente vai ver mais aí para frente. E aí começa a formação, aí desde o século II, século III, século IV, começa a formação da Idade Média na Europa. E depois a Idade Média entra em declínio, século XIV, século XV. E aí surge uma nova etapa chamada de modernidade na Europa, tá? E depois também a modernidade entra em crise e vai surgir a partir da Revolução Francesa, e aí vai surgir o que a gente chama de mundo contemporâneo, que seria essa outra fase mais recente, né? A partir do século XVIII, final do século XVIII, XIX, tá? Vai surgir a idade contemporânea, o mundo contemporâneo, contemporaneidade, né? Que seria um mundo mais atual, certo? Bom, só para situar o Brasil, ó, dentro dessa história toda, o Brasil, desde a antiguidade, desde a pré-história lá, até aqui, ó, aproximadamente século XV, o Brasil ele é habitado por povos indígenas, tá? Durante todo esse período. Predominantemente, o que domina são os povos indígenas. Aí, o Brasil não tem Idade Média,
tá? O Brasil vive numa sociedade quase pré-histórica, tá? Não vou dizer pré-histórica, mas porque já existiam povos bastante desenvolvidos aqui, tá? Que dominavam, alguns povos indígenas dominavam a agricultura também, tá? Então a gente não pode dizer que eram realmente lá pré-históricos, mas eram povos e civilizações indígenas, tá? Mas que não chegaram a esse nível aqui, ó, de grandes impérios, tá? No Brasil, tá? Na América, sim. A gente teve o Império Inca, tivemos o Império Maia, o Império Azteca, tá? Mas no Brasil, não. Então, no Brasil, essas populações, eles eram povos nativos, tá? E aqui, ó, no período da modernidade europeia, das grandes navegações, é quando os portugueses vão chegar aqui. E aí é que começa essa relação do homem europeu com os nativos, tá? Então, o Brasil não viveu Idade Média. Idade Média é algo muito próprio da Europa, é muito próprio da China. A China teve sua Idade Média, tá? Regiões da Ásia, mas não o Brasil, tá bom? Vocês vão estudar, então, a partir daqui, ó, as matérias do conteúdo de vocês no segundo ano é Idade Média e Modernidade, certo? Esse aqui é o foco nosso do segundo ano da história. E o que a gente vai relembrar é até aqui, ó. Nós vamos relembrar como é que passou daqui para cá, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Dúvidas? Acho que não. Não? Se tiver perguntas, grita aí, tá? Então vamos dar uma relembrada rapidamente, tá? Na Grécia Antiga, alguns pontos, tá? Que eu considero que são os mais importantes, tá, pessoal? Grécia Antiga, por quê? Porque nós temos uma herança também do mundo grego. Nós temos muita herança do mundo grego, tá? Até porque se a gente pensar, né, na Grécia, os gregos desenvolveram a medicina, foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos, foram os gregos que foram os pais da história. O primeiro historiador é grego, Heródoto, né, considerado pai da história. Foi o cara que primeiro se preocupou em fazer anotações, estudando sobre o período, sobre o passado, né? Foi o Heródoto, né? Então, a história vem da Grécia também, né? O historiador vem da Grécia. O pai da medicina, né? O Hipócrates, era grego. O matemático aí, os matemáticos importantes, vocês estudam até hoje, né? Pitágoras, teorema de Pitágoras, né? É grego, quer dizer, tá? Então, a Grécia é fundamental. Isso, claro, não falando ainda nos Jogos Olímpicos, que foram os gregos que criaram, que estão aí até hoje aí, sem falar ainda no que nós vamos estudar, dois pontos aqui que eu quero relembrar, que é a filosofia e a democracia grega, tá? Então, só para lembrar o seguinte, pessoal, olha aqui, ó, a Grécia, eu não vou detalhar isso aqui agora, tá? Isso aqui já é conteúdo que vocês viram, ou deveriam ter visto, mas só quero lembrar uma coisa, tá? Quando a gente está falando da Grécia, a Grécia ela teve várias partes da sua história, tá? Ela se desenvolveu aí desde a pré-história, ali do Neolítico, aí, né? Com populações que habitavam essas regiões mais ao sul da Europa, tá? Então, assim, ela teve o período homérico, que é o período ali que é escrito a Ilíada, né? E a Odisseia, né? O período que viveu o poeta, que teria vivido, né? Porque o Homero ainda é uma figura meio questionável. Será que ele existiu mesmo ou não? Tá? De qualquer forma, o Homero era um poeta, né? Ou se
parte do princípio que ele era um poeta grego que escreveu 2 obras importantes retratando esse período aqui, ó, período micênico, tá, da Guerra de Troia, que é a Ilíada e a Odisseia. Depois nós temos um período arcaico, que é o período que vai surgir na Grécia coisas importantes, como a própria escrita grega, a moeda, as leis vão ser criadas, né? E a própria cidade grega vai ser criada nesse período aqui arcaico, ó, a polis, tá? E depois nós vamos ter o período mais, que normalmente é o que mais se estuda da Grécia, que é o período clássico, que é esse aqui, que é o período já da democracia grega, já a democracia criada. Aqui no período arcaico, ó, é criado no século VI a filosofia. A filosofia surge aqui na Grécia, nesse período. E é aqui que ela vai se tornar ainda mais importante, que é o período clássico, que é o período do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, tá? Que é esse período da Grécia clássica, século V aí, tá? E depois o último período da Grécia antiga, tá? A Grécia antiga, porque a Grécia hoje é um país, né? Mas não é a Grécia de hoje, tá, pessoal? A Grécia antiga é diferente de hoje, tá? A Grécia do passado, ela não era um país. Vamos lembrar que a Grécia do passado é um conjunto de cidades chamada polis. Polis são as cidades na Grécia, tá? Aquilo que a gente chama de cidade hoje, os gregos chamavam de polis. Então tinha a polis de Atenas, tinha a Esparta era uma polis, Corinto era uma polis, tá? Então são as várias cidades que naquele momento eram chamadas de polis, né? Cidade polis. Bom, e cada polis era diferente da outra, era totalmente autônoma, tá? Diferentemente de hoje, que as cidades hoje, né? Cada cidade tem um governo, mas elas são ligadas a um outro governo e são ligadas a um outro governo, que é o governo federal, que é o governo que comanda todo o território. Aqui na Grécia não tinha isso. Aqui na Grécia só tem a cidade. E uma cidade, ela tem um governo próprio, leis próprias, diferente da outra. Atenas é muito diferente de Esparta, de Corinto, de Olímpia, tá? Da onde surgiu os Jogos Olímpicos, que vem a palavra estádio olímpico, tá? Olímpia, então, é uma cidade grega. Então, aqui, nós temos, ó, mas aí vocês vão perguntar o seguinte, ó, deveriam perguntar, tá, mas o que caracteriza a Grécia, então, né? Por que a Grécia é a Grécia? Se cada cidade é muito diferente uma da outra, é totalmente autônoma, né? O que caracteriza a cidade, o que caracteriza o grego, o homem grego, a mulher grega, é uma coisa, que é o idioma. Todas essas cidades falavam grego. Deixa eu ver até, vamos pegar aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho, ó. Vamos pegar aqui as cidades, tá? Ó, aqui estão as várias cidades, né? Ó, olha só, tudo isso é Grécia. Então tem a parte aqui, né, de cidades na Itália, aqui no sul, né? No sul da Europa, aqui, mais aqui nessa região, dessa parte aqui, né, que é mais uma região da Europa mais oriental, né, um pouco mais para cá. Isso tudo é a Grécia. Ó, essas várias cidades aqui, né? Tudo é Grécia. Mas isso não é país na época, porque cada cidade dessa é diferente da outra. Só que tem uma questão. Essas cidades todas elas falavam grego. E é isso que vai caracterizar o homem grego, falar o grego.
tá? O grego se considera grego por falar grego, falar o mesmo idioma, certo? Embora eles tivessem culturas, hábitos muito diferentes uma cidade da outra. Mas só pelo fato de todos eles falarem grego, eles se consideravam membros da Grécia, tá? Embora cada cidade fosse completamente diferente uma da outra e fosse totalmente autônoma uma da outra, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Só quero voltar um pouquinho aqui nesse item, tá? Então, olha aqui, ó, literatura. Então, aqui a literatura, né, grega surge com Homero, com Hesíodo depois, né, mas principalmente com Homero. A mitologia grega é muito importante, né? As ideias, a forma de explicar o mundo através da mitologia, né? Dessas representações, né? De deuses, de heróis, de semideuses, né? Por exemplo, Aquiles é um semideus da Guerra de Troia. Por quê? Porque ele é um homem, mas ele tem propriedade dos deuses. Ele é imortal. Mas ele é mortal também. Ele é um cara super poderoso, mas ele é mortal por um detalhe, pelo calcanhar. Tá? Então, a mitologia grega explica isso. Então, tu vai criando essas figuras heróicas, mitológicas, né? Para tentar dar conta de explicar a realidade. Certo? Não vou entrar muito nisso, mas só para a gente relembrar. A filosofia, ela vai surgir no século VI, é uma forma de pensamento racional. Ela tenta se sair fora do mito. A filosofia tenta explicar a realidade, ela até usa o mito. Alguns filósofos, como Platão, até vão usar o mito. Mas ela tem uma explicação racional, lógica, tá? De tentar fazer um tipo de pensamento mais elaborado para explicar determinados aspectos da vida, da morte, certo? Então, cada filósofo vai tentar explicar de uma forma. Aqueles filósofos que começaram, não, os primeiros filósofos gregos, são chamados pré-socráticos, porque eles vivem num período anterior a Sócrates, que é o período arcaico. E Sócrates vai viver no período clássico da Grécia. Então, os pré-socráticos vão pegar, por exemplo, Leucipo e Demócrito. Eram dois filósofos que tentavam entender a natureza. Como é que a natureza funciona? Quem é o ser humano? Como é que o ser humano funciona? E aí os caras vão criar, a partir daí, a ideia do átomo, o conceito do átomo. O atomismo grego. O átomo, no grego, ele é formado de duas palavras. O A é o prefixo de negação. E o tomo é divisão. Então, átomo é uma coisa que não pode ser dividida. Seria, para esses filósofos, a menor porção da matéria que não poderia ser dividida. Então, se o sujeito, a matéria toda é formada de átomos. Então, um átomo, alguns até diriam que tem gancho, um engata no outro e forma o que é material. Tá? Isso eu estou falando dos gregos lá, pessoal, tá? Porque hoje se sabe que o átomo ele é divisível também, tá? Muito bem. Então a filosofia surge como forma de tentar dar conta, né, de explicação da realidade. Os gregos eles vão criar a cidade, a polis, né? Essa ideia de cidadania, a ideia de democracia, o teatro, né? A comédia, a tragédia, né? Aquelas duas máscaras. É criado nas arenas, né? Na Grécia. Os Jogos Olímpicos entre as cidades, né? Que disputavam entre os homens, né? Os jovens atletas, as várias modalidades, em homenagem a Zeus, mais importante deus
do universo religioso grego, tá? Então aqui a gente vai ter filosofia, que eu já falei para vocês, né, as várias cidades, e nós vamos ter também os filósofos aqui. Isso aqui é um quadro do Renascimento que retrata a escola de Atenas, né, destacando dois filósofos importantes aqui no meio. Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles, que foi discípulo de Platão. E os caras tinham pensamentos diferentes, tá? Formas de entender a vida, o ser humano de forma diferente. Tá? Eu não vou entrar muito nessa questão, porque vocês já devem ver isso em filosofia, mas é um tema que eu gosto, tá? Inclusive eu dou aula de filosofia também. Não para vocês, mas também dou aula. Tá? Bom, e a política, tá? Aqui nós temos uma polis grega, normalmente no centro, na parte mais alta da polis, a gente tem aquela construção, né, bastante característica da Grécia, né, onde ficava o centro do poder. Tá? E aí nós temos, então, na frente ficava uma praça, tá, onde os cidadãos se reuniam em assembleia. Isso eu estou falando já em Atenas. Isso eu estou falando na Atenas do século V, tá? Para discutir o bem comum. O que é comum e importante para todos dentro da cidade. E aí nós vamos ter na polis, né, a expressão aqui, o surgimento da democracia. A palavra democracia vem de duas palavras gregas, né? Demo significa povo e kratos significa poder. Então, democracia é o poder, é a forma de governo onde o poder vem do povo. É o povo que decide, que escolhe, que vota, que participa, que debate. Então, aqui, o debate, o contraditório, né? O contrário, a discussão, a argumentação, ela vai se dar nas ágoras, nas praças, na praça pública, tá? Pelo cidadão grego. Homem, cidadão grego de Atenas, é homem maior de idade livre. A mulher está fora, escravo está fora da jogada. Em Esparta, a mulher até tinha um pouco mais de participação, mas nada igual ao que é hoje, que nós temos hoje. Tá? E ali, então, eles têm que defender as suas ideias, por isso é importante da oratória. A oratória é a capacidade de falar bem em público, de ter argumentos, tá? De debater, de discutir. E é aí que vai surgir a política, porque a política surge da palavra polis, ó. Polis, político, é o cidadão da polis, que participa disso aqui, ó. Tá? Então, a política é a ação do político, nesse momento aqui, tá? Que é o cidadão da polis, que vai para a praça debater ideias relativas ao bem comum. Nas assembleias, né, nos grupos, debater o bem comum, o bem de todos. Então, aí é o cidadão. A mulher está fora, a mulher não era considerada cidadã. Podia acontecer, inclusive, das mulheres poder se expressar, mas para outros homens, normalmente da própria família, levar as ideias, né, sugestões, mas eram esses homens que iam para as assembleias, nas praças públicas, debater ideias, apresentar sugestões, visando o bem comum, o bem da cidade. E aí os caras tinham que falar em público, debater ideias. Tá?
E isso nos leva, finalmente, para a gente concluir, a uma discussão atual. E a nossa cidadania hoje? E a nossa democracia hoje? Todos são iguais perante a lei? É verdade? O que vocês acham? Eu acho que não, por conta muito da questão racial. Sim. Por que que vamos começar por ali. A cidadania hoje é igual da Grécia Antiga ou não? O que que mudou na nossa para os gregos lá? Todo mundo tem direito ao voto? Todos têm direito ao voto. Mulher participa ou não? Participa. Participa, né? No Brasil, existem países do Oriente Médio que a mulher ainda, não participa. A cultura machista centralizada no homem. Eu pego o Talibã, por exemplo, lá no Oriente Médio, né? Aquela região do Talibã. Negativo. Mas no Brasil, nos países ocidentais, as mulheres participam. Conquistaram, mas ainda não com plenitude. Não, porque ainda a mulher ainda é muito ainda discriminada. Mas a participação da mulher é possível, então já foi uma grande conquista. Não temos mais escravos, né? Então todos são livres. Pobre, rico, em tese, nas ideias, sim, todos participam. Mas nem todos são iguais. Existem os iguais e os muito mais iguais. O que significa isso? Significa que se tu precisar da justiça hoje, estou falando agora, tá? Estou falando do Brasil. Se tiver precisando da justiça e tu não puder contratar um bom advogado ou vários advogados para te defender, tá ferrado. Se o sujeito é um cara que tem uma renda, que é bem de vida, e ele precisa da justiça, ele contrata um bom advogado, melhor advogado, que ele pode pagar, esse cara, a tendência desse cara conseguir o que ele estava desejando é muito grande. Tá? Então, essa história de igualdade não é bem assim. Na lei até todos são iguais perante a lei, mas na prática não é bem assim. Nem todos os pobres não têm o mesmo direito dos ricos na prática, os negros não têm o mesmo direito dos brancos na prática, a mulher não tem os mesmos direitos do homem na prática. Não é bem assim. Então, nós temos muita coisa para melhorar na sociedade que nós estamos vivendo. Tá? Avançamos muito dos gregos. Os gregos começaram lá. E depois, ao longo do tempo, como a gente vai estudar esse ano, na Revolução Francesa, a ideia de cidadania ela mudou muito para chegar ao que nós temos hoje. Mas ainda o que nós temos hoje não é o melhor. Ainda há muita coisa para melhorar. Tudo bem? Então, vamos fechar aqui. Encerrar aqui a apresentação. Eu só quero colocar aqui, vou botar aqui para mim, deixar registrado aqui na gravação quem estava aqui. Tá? Muito bem, está registrado quem estava na aula. Alguma pergunta, pessoal? Sobre isso que a gente viu hoje?
Só não tem uma pergunta, mas a Cassiane, ela não conseguiu vir hoje porque ela estava trabalhando. Ela trabalha de manhã e às vezes ela não consegue vir. Ah, tá bom. Então, eu acho que aí o ideal para ela é passar para a noite, né? Porque quem trabalha de dia, passar para a noite. Tudo certo? Bom, eu vou então fechar aqui a nossa gravação, tá? Vou parar aqui.